Alô pessoal, vamos para mais uma videoaula, hoje falando sobre médias. Nós vamos falar sobre a média aritmética e sobre a média geométrica, ok? E a abordagem nossa é com respeito à construção dessas médias usando apenas régua e compasso. Há de se dizer que essa régua aqui ela não é uma régua graduada, tá ok? Ela não tem escala, tá certo? Então, primeiramente, nós vamos fazer a definição, né, das duas médias em questão, ok? Então, definição. Então, a primeira, média aritmética. Média aritmética. Então, vamos denotar por MA, tá certo? Então, se eu tiver uma série de valores, x1, x2, x3, xn, um conjunto finito, um conjunto finito, né, de valores, dados valores numéricos xi para nós vai ser um número real, ok? Ele pode ser tanto um número inteiro, né, menos 3, menos 2, menos 1, ok? Pode ser um número natural, só os positivos, pode ser uma fração, pode ser números irracionais, qualquer número, tá certo? Então, se eu tiver essa série de números dado por esse conjunto x, é muito usual em estatística chamar x a variável estatística em consideração, tá certo? E depois os valores que a variável assume, tá certo? É assim que se procede. Então vamos tomar no campo da estatística o referencial para dar então a média aritmética desses valores vai ser o somatório de todos esses valores. Então, somatório para i igual a 1 até n de xi dividido por o número de valores que estão aqui. Em se tratando de estatística, o número de observações da variável x, tá certo? Observado n valores da variável x, tá certo? Então isso aqui é média aritmética. Então, como exemplo, tomamos x como sendo igual a 2 e 8. Dois valores, tá certo? Então, o que é a média aritmética? A média aritmética vai ser igual somatório de dois valores. Então, na verdade, aqui x1 varia de 1 até 2. Então, vai ser igual, na verdade, aqui, ó, vai ser igual a x1 mais o x2 mais o x3 mais o xn dividido por n, tá certo? Somos todos os valores no numerador e divide por o número de valores, tá certo? Então, o que vai ser a média ali? Vai ser 2 mais 8 dividido por 2. 2 mais 8 dá 10, a média aqui é 5. Se eu estiver trabalhando com a unidade centímetro, aqui vai ser 5 centímetros. Se aqui for 5 centímetros, aqui vai ser 5 centímetros a média. Se aqui vai ser peso, quilogramas,
a média vai ser, a unidade vai ser quilograma. Então a média tem a mesma unidade da variável em questão, tá ok? Então, vamos definir agora, então, vamos apagar isso aí, e vamos definir a nossa média aqui, geométrica. Nós já definimos a média aritmética, que nós estamos denotando por MA, tá certo? Prosseguindo, então, gente, vamos definir, então, a média geométrica. Como tem o G, nós vamos denotar, então, a média geométrica. Nós vamos denotar por MG, ok? Então, se eu tiver uma série de valores, novamente, uma variável, seja estatística ou não, tem uma série de valores numéricos, x1, x2, x3 e assim por diante, xn, um conjunto finito de valores, certo? Isso implica para nós que a média geométrica desses valores, por definição, vai ser o quê? Como eu tenho aqui um conjunto finito, n valores numéricos, né? Numéricos, quantitativo, então x seria para nós uma variável quantitativa, né? Assumindo valores no intervalo, seria contínuo, ou assumindo valores discretos, 1, 2, 3, 4, seriam números inteiros naturais, tá ok? Não vem o caso, mas são números numéricos, então cada xi pertencente aos reais, aqui no caso. E nós temos o quê? N valores. N valores. Como nós temos N valores, a nossa média geométrica vai ser definida como a enésima raiz do produto das variáveis x1, x2, x3, por diante, xn. Certo? Então vai ser a enésima raiz do produto das variáveis. Como
especificar que aqui A é igual a 2. Pode ser qualquer valor aqui, tá certo? Então A é um segmento genérico e podia ser B um segmento genérico aqui. Mas como nós fizemos as contas, para a média aritmética é 2 mais 8 dividido por 2, que dá 10 dividido por 2, que dá 5. Aqui a média geométrica é a raiz quadrada de 2 vezes 8, que é a raiz quadrada de 16, que dá 4. Já podemos observar aqui que o 4 é menor que 8. Depois nós vamos discutir essa questão, tá certo? Bom, como é que nós vamos achar a média geométrica? Nós temos esse segmento que é B e esse segmento aqui que é A. Não importa agora para nós que aqui no caso nós colocamos 2 e que colocamos 8, ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar essa linha horizontal e vamos transportar o valor de A, tá certo? Vamos pegar um square. A média, a unidade A aqui. Então, até aqui é a A e dali para lá é B, tá ok? O que nós vamos fazer?
o A mais o B. O A é 2, o B é 8, tá certo? Esse comprimento aqui deve ter o quê? Igual a 5, né? 2 mais 4, mais 4 daqui, com mais 1 ali dá 5, tá certo? Então aqui deve ter, pelas nossas contas, se aqui é 2, aqui tem que ser 3, tá certo? Que é esse 2 que está aqui, que é igual a esse, mais 1 que está aqui, tá certo? E aqui nós temos o 5 aqui, né? Aqui é 5. Isso aqui é 8. E esse pedacinho aqui é 5, tá certo? A mais B então é 5. A mais B dividido por 2, que é a média aritmética, é o quê? É mediatriz. Quando você traça a mediatriz, você está dividindo o segmento A mais B ao meio, tá certo? Agora nós vamos à média geométrica. Para a média geométrica, vamos seguir os passos. Passo 1. Com o centro nesse ponto, vamos chamar de ponto O. Esse ponto aqui, o ponto O. Tá certo? Ponto O. Com o centro em O, concentro em O, concentro em O, e abertura igual aquele ali, nós vamos traçar, podia ser meia circunferência, mas nós vamos traçar uma circunferência inteira aqui. Tá certo? Nós vamos traçar uma circunferência inteira aqui. Tá? Porque nós vamos precisar justificar o método. Então, nós vamos ter que traçar a circunferência inteira. Mas geralmente só a parte de cima é que importa. Tá certo? Então, temos aí uma circunferência de raio que 5, que é o raio A mais B dividido por 2. Tá ok? O que nós vamos fazer com essa circunferência? O que nós vamos fazer com essa circunferência? Aqui, ó, a partir do ponto A, aqui, A, eu vou levantar uma perpendicular, olha só, o ângulo 90 graus com esse quadro, uma perpendicular até atingir a circunferência. Tá certo? Isso. Ok? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos mostrar que isso aqui é a média geométrica, tá certo? Por quê? Isso aqui vai ser a média geométrica. Vamos à justificativa, então. Então, a média geométrica que estava sendo pedida, tá certo? Isso aqui deve ter um comprimento igual a 4, tá certo? Se a gente colocar a unidade aqui, ó, 2, coloco aqui, eu vou ter 2 vezes a unidade 2 que me dá 4. Está bem próximo, né? Então é bem aceitável que o desenho, a parte gráfica dele, esteja combinando com o método, que é o método que? Exato. Por quê o método exato? Porque a solução é exata. Através de régua e compasso eu obtenho a média geométrica exata. Agora esse exato tem que ser justificado. O que nós vamos justificar aí? Nós vamos justificar da seguinte forma. Vamos pegar nesse ponto aqui, ó, esse ponto aqui P, tá certo? Aqui, ponto P, vamos pegar uma outra caneta aqui, deixa eu ver se aqui escreve. Esse ponto P aqui, ó, tá certo? Esse ponto P aqui, ó, nós vamos traçar uma linha tracejada aqui. Tá certo? Esse aqui nós vamos chamar de PQ, Q, e aqui de R. Tá certo? Agora, aqui, ó, vamos pegar ali a nossa régua, a régua mais comprida que nós temos aqui à nossa disposição, que é essa régua aqui, para nós traçar um segmento que une P a R. Tá certo? Então vou unir P a R. Ok? Então,
Vamos então agora justificar o método. De que por que isso aqui é a média geométrica entre esse segmento que está aqui e esse outro segmento que está aqui. Ok? A justificativa não poderia ser outra, senão o fato de que nós temos que mostrar que esse ângulo aqui é de 90 graus. 90 graus. Vamos colocar um ponto de interrogação aqui, ó. Por que o ângulo aqui é de 90 graus? Então, o 90 graus aí, vamos colocar em vermelho aqui. Nós temos que colocar em vermelho porque eu não tenho outras cores aqui. 90 graus. Esse ângulo que está aqui é 90 graus. Por quê? Olha, esse ângulo que está aqui, é um ângulo inscrito na circunferência, tá certo? Ele está inscrito aqui na circunferência. Ângulo inscrito. Inscrito aonde? Nessa circunferência, tá certo? Esse ângulo aqui, tá? O ângulo central, nosso ângulo aqui, ó, esse ângulo que está aqui, que é a semicircunferência, é 180 graus. Esse aqui é o ângulo central, vamos colocar aqui, ângulo central. AC ali é o ângulo central. Então, existe um teorema que me mostra que esse ângulo escrito aqui é a metade do ângulo central. Então, portanto, ele é 90 graus. Esse ângulo escrito aqui é igual 1/2 do ângulo central, que está aqui embaixo, certo? Esse ângulo central. Então, 1/2 de 180, isso aqui me dá 90. Então, está provado que esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Então, portanto, eu tenho aqui um triângulo retângulo, tá certo? Um triângulo retângulo que pode ser escrito sob essa forma aqui, ó. Assim, ó. Tá certo? Triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Aqui é 90 graus. Aqui eu tenho o A. Aqui eu tenho o B. E aqui eu tenho uma altura do triângulo. Esse triângulo que está aqui, é inteiro ele que está aqui, ele é semelhante a esse triângulo menorzinho que está ali em cima ali, que vem até aqui no A aqui. A e aqui o H. Então esse triângulo, esse ângulo aqui, ó, alfa, é o mesmo ângulo que está aqui, que é o alfa. Esse aqui é 90 graus, aquele ali é 90 graus, esse aqui é o beta. Então esse aqui é beta. Então são ângulos, triângulos semelhantes. Não é difícil mostrar, através de semelhança de triângulos, que o nosso H aqui, ó, A quadrado, é igual a A vezes B. Ou equivalentemente dizer que o H é igual a raiz quadrada de AB, que é a nossa média geométrica. Então, portanto, isso aqui é a média geométrica, ok? Tá certo, gente? Então, isso aí é uma maneira gráfica da gente achar tanto a média aritmética, que é muito óbvio. A média aritmética é mediatriz do segmento A mais B. Então tá aqui, 5. E esse aqui me dá um valor igual a 4. Se eu olhar bem aqui, isso aqui dá 2 e aqui dá 2, tá certo? Então, o que a gente pode mostrar? O que a gente pode mostrar aqui agora? Vamos colocar em vermelho aqui também, porque esse segmento que está aqui, o raio da circunferência, a metade de A mais B, é esse segmento que está aqui em cima. Então esse aqui também é o próprio, esse segmento que está aqui, é o próprio A mais B sobre 2, que é a nossa média aritmética. Então, o que a gente pode obter de graça e muito diretamente? Tá? Há uma maneira de a gente mostrar analiticamente, mas aqui a gente está vendo graficamente que a média geométrica
olhando para o gráfico, nós podemos ver que a média geométrica, de modo geral, ela é menor, né? Ou igual, vamos ver, menor ou igual que a média aritmética. Aqui no caso obtemos 4 e aqui é 5, tá certo? Então é menor. Então note que a média aritmética, ela vai ser sempre menor que a geométrica, tá certo? Em uma outra aula a gente vai considerar a média harmônica, tá certo? Que vai estar numa posição talvez diferente dessas duas, tá? Mas o que importa aqui é perceber que a média geométrica, ela é menor ou igual, em geral, à média aritmética. Quando é que a média geométrica vai ser igual à média aritmética? Quando, então, aqui eu posso dizer o seguinte, aqui ó, média aritmética vai ser igual à média geométrica se e somente se A for igual a B, tá certo? Porque se o A for igual a B, a metade de A mais B é o A, tá certo? Então a média aritmética, a média geométrica vai coincidir com a média geométrica. Somente neste caso da média geométrica ser igual à média aritmética. Só quando os dois segmentos, o A e o B, forem iguais, tá certo? Então, em geral, graficamente, a informação que nós temos nítida e precisa, incontestável, é de que a média geométrica é menor do que a média aritmética. E só vai ser igual se o A meu, ao invés de estar aqui, o meu A for aqui. Tá certo? Igual a quem? Igual ao B. De repente o B é esse aqui. Tá certo? Um B aqui e o A aqui. É claro que A mais B dividido por 2 dá A. E a raiz quadrada de A ao quadrado vai ser o quê? A. Tá certo? Então, se A é igual a B, implica que a média aritmética vai ser igual a mais A sobre 2, vai ser igual a 2A sobre 2, que vai ser igual a A. E a média geométrica vai ser igual a raiz quadrada de A vezes B, que vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado, porque o B é igual a A. Elimina, cancela a raiz quadrada com o A ao quadrado, isso aqui me dá A. Então aqui, o A, a média aritmética e a média geométrica são iguais. Então nós estamos vendo aqui analiticamente aqui, né? A única maneira de obter a média aritmética e a média geométrica iguais, quando os dois segmentos que tiver nessa, que forem iguais. Se for 3 segmentos, 3 tem que ser iguais, tá certo? Para a média aritmética ser igual. Genericamente, então, a média aritmética é igual à média geométrica, se somente todos os xis daquela expressão do somatório, ali, da série, x1, x2, são todos iguais. Tá ok? Vamos apagar isso aí e vamos só comentar alguma coisa para acrescentar. Tá ok? Vamos ver o que a gente pode acrescentar mais.